Fala aí, pessoal, beleza pura? Professor Felipe Lucas aqui na área. Vamos dar início a uma aula importantíssima, provavelmente a aula mais importante, que é a aula de argumentação FGV. A argumentação é um assunto que se desdobra em muitos outros questões de vários modelos, desde a parte de inferência básica até questões de falácia, raciocínio indutivo, dedutivo, e sempre caem umas 2 ou 3 questões da FGV que estão em sentido amplo nessa parte de argumentação. Então, atenção máxima aqui, eu quero trabalhar com esse tema que é o mais importante, numericamente seria o mais importante. Legal? Então, vamos começar aqui, pessoal, entendendo que a FGV cobra a argumentação de uma maneira técnica. A grande verdade é que ela cobra lá texto argumentativo, bota no edital, e vai cobrar lógica formal, lógica informal, falácias, pragmática, análise do discurso. Ela vai cobrar um monte de outras matérias disfarçadas, né, embutidas ali no que ela chama de argumentação. E aí eu vou mostrar para vocês os modelos que têm caído. Como a cobrança é técnica, o primeiro ponto é a gente distinguir os conceitos fundamentais. Conceito de tese e argumento são coisas diferentes. Então, a argumentação é basicamente você falar para convencer. A argumentação é isso, você tem que convencer o seu oponente numa discussão, numa retórica, num debate. A argumentação é basicamente isso. Por isso, muita gente pensa que o texto argumentativo é o texto que tem opinião. Muita gente aprendeu assim. Felipe, como é que eu sei que o texto é argumentativo? Se ele tiver opinião, não é só isso. Para a FGV, pessoal, para a FGV, o texto, para ser argumentativo, não basta ter uma opinião. Ele precisa ter uma opinião, mais a defesa dessa opinião. Então, vamos distinguir aqui tese, que é a opinião em si, é a declaração inicial, tá? E o argumento, que é o fundamento dessa declaração, é o suporte, é, de maneira mais ampla, a justificativa dessa declaração inicial, tá? Então, o que mais cai como pegadinha na prova da FGV é a banca perguntar qual é o texto que é argumentativo, colocar na letra A um que é uma evidente opinião. Então, qual é o texto argumentativo? Letra A. Deus ajuda quem cedo madruga. O trabalho dignifica o homem. É importante fazer exercícios físicos. Ah, Felipe, isso é opinião. Argumentar é defender a opinião, não é só opinar, tá bom? Então, tese e argumento são conceitos diferentes. A estrutura argumentativa, inclusive, envolve frases do dia a dia. Quando a sua mãe diz assim, ó, saia logo, você vai pegar trânsito. Isso é um texto argumentativo? Na ótica que a gente está trabalhando aqui, sim. É um texto argumentativo porque ele tem uma declaração que é algo que se deseja provar, que se deseja convencer, e ele tem um fundamento. Saia logo. Por quê? Porque você vai pegar trânsito. Se falar só saia logo, é um mero pedido, é uma declaração vazia. Quando você justifica,
e fortalece essa linha de convencimento, aí você tem um texto argumentativo do ponto de vista técnico, do ponto de vista da lógica, ou seja, do ponto de vista da Fundação Getúlio Vargas, tá bom? Legal, isso aqui é só o começo, beleza? É só o começo. Eu vou apagar aqui, ó, para continuar escrevendo o meu diagrama. Esse argumento, tá, pessoal, que é o suporte da tese, muitas vezes a gente aprende como estratégias argumentativas. O que você pode fazer, quais os mecanismos você tem para provar que a sua tese é válida, que a sua opinião é uma opinião razoável e deve ser seguida. Você vai usar certas estratégias argumentativas. E essas estratégias, pessoal, esses argumentos, podem ser mais ou menos objetivos. Essas estratégias, elas podem ser objetivas ou nem tanto. Estratégias de argumentação mais para o lado da objetividade. Isso despenca em prova, por exemplo, dados estatísticos. Dados estatísticos, pesquisas, testemunho de autoridade. Esse é o favorito da FGV, ó. Testemunho de autoridade. O que é autoridade? É a opinião de alguém, normalmente consagrado num determinado campo da ciência, do conhecimento, uma pessoa que tem moral para sustentar a sua tese. A opinião daquela pessoa valida a sua tese. Ou você pode usar também o discurso de autoridade para refutar, atacar a tese do seu oponente. Esse é o mais comum, é usar aí a opinião de um especialista. Exercício é importante, isso é só uma mera declaração. Mas aí você diz, exercício é importante, diz o doutor Paulo McEndrangham, presidente da Associação de Cardiologia de Massachusetts. Aí você tem uma autoridade comprovando aquela tese. É a técnica mais cobrada em prova. Então, quando você tem aqui, ó, dados estatísticos, pesquisas, testemunhos de autoridades, exemplos. Exemplo é uma das principais formas de você provar seu argumento. Você traz um caso real. A tese, pessoal, ela é meio abstrata, ela é vaga. Comer ovo traz vários benefícios. Isso é só uma tese. Quer argumentar? Vamos dar um exemplo? Traz vários benefícios. Por exemplo, a quantidade de cálcio, nutriente fundamental para o corpo humano. Esse é um texto argumentativo. E aí você usa o exemplo. Vários países são prejudicados por não ter acesso ao mar. Inclusive na América Latina. Mas como assim? Quem? A Bolívia, por exemplo, não tem acesso ao mar. Esse tipo de exemplificação prova de maneira objetiva uma determinada tese. Legal? Então, essas são as principais. Dados estatísticos, pesquisas, testemunhos de autoridade, exemplos, ó, relação de causa e efeito, tá? Analogia, que é uma comparação entre situações semelhantes, são as estratégias argumentativas mais objetivas. Legal? Só que você pode também usar emoções, valores sociais, manipulação para argumentar. Então, também aparece em prova
as estratégias argumentativas subjetivas, tá? Por exemplo, a maneira mais subjetiva de você argumentar é dar a sua própria opinião. Às vezes você vai dizer algo e o fundamento é a sua própria opinião. Este filme não deveria estar em cartaz. Ponto. Por quê? Porque é muito violento. É muito violento. Mas quem disse isso? Você acha isso. Então, aí. Opinião própria. Opinião própria é uma estratégia subjetiva. Você pode ter aqui, ó, apelo a emoções, valores sociais, valores morais, pensamento da maioria e também as técnicas de manipulação. Gatilho da sedução, gatilho da intimidação, que a gente vai ver também aqui nas questões pertinentes. O que eu quero mostrar aqui? A gente está só começando. O texto argumentativo tem tese mais defesa da tese. Tem uma opinião mais uma declaração que a fundamenta. O suporte, a justificativa. E essas justificativas aparecem de muitas maneiras. Você tem maneiras mais objetivas e mais subjetivas. Legal? Dentro das questões de argumentação, a banca também vai pedir os raciocínios com os quais você faz inferências. Então eu vou puxar aqui um cantinho, ó. Para você fazer inferências, normalmente você vai usar o raciocínio, ó, você vai ter o raciocínio indutivo ou dedutivo. O dedutivo, pessoal, é aquele que parte do geral e chega ao particular. É do geral para o particular. Ou seja, de uma regra geral, eu consigo tirar uma conclusão a respeito de algo particular. Por exemplo, aparece em forma de silogismo. Não vou escrever, vocês só acompanhem. João é mineiro. Portanto, João é brasileiro. Organizando isso em forma de silogismo todo mineiro é brasileiro. Essa é a premissa maior. João é mineiro. Premissa menor. Logo, portanto, João é brasileiro. Isso é o puro e válido raciocínio dedutivo. Do geral, você vai para o particular. A FGV adora o caso da chuva, né? Toda vez que chove, alaga. Está chovendo agora. Portanto, vai alagar a rua. Ela adora esse exemplo, né? Então, esse é o método indutivo. A gente usa o tempo inteiro. Do geral para o particular. Mas nós temos também o contrário. O método indutivo, ele vai do particular, de casos isolados, casos específicos, para criar uma regra geral. Por exemplo, o cobre é metal e conduz eletricidade. A prata é metal e conduz eletricidade. O ferro é metal e conduz eletricidade. O ouro é metal e conduz eletricidade. Logo, os metais
em geral, como regra geral, conduzem eletricidade. Esse é um exemplo também válido de raciocínio indutivo. Então, desde já, pessoal, anotem que o raciocínio indutivo, ele é o que cria uma generalização, tá? Generalização. E o dedutivo, ele parte já de uma regra geral para tirar conclusões de um caso particular. Beleza? Maravilha, pessoal. Vamos começar aqui, ó. FGV 2025, analise o parágrafo a seguir. Os regimes autoritários odeiam quem escreve. Essa é a verdade. Ó, isso aqui, pessoal, tem uma cara de tese, né? Tese geralmente é aquela declaração inicial. Claro que pode não estar na ordem, mas geralmente é aquela frase ponto de partida do raciocínio. Então, os regimes autoritários odeiam quem escreve. Essa é a verdade. Quando ele diz essa é a verdade, isso tem muita cara de opinião, né? Quando fala que essa é a verdade, é isso, é óbvio, isso é o que a gente chama de modalizador. Modalizador é uma expressão que denuncia, que revela, que deixa ver a opinião do autor, do narrador. Beleza? Então tá aqui. Regimes autoritários odeiam quem escreve. Essa é a verdade. Ainda agora, nas vésperas do terceiro milênio, golpeiam com mão de ferro escritores e jornalistas, mantendo sua intransigência, intolerância, como ocorria na Espanha de Franco. Ora aqui, regime autoritário persegue escritor e jornalista. Agora, vamos dar um exemplo para provar? O ditador espanhol, Franco, que perseguia jornalistas. Então o cara deu um exemplo concreto, real, que prova a tese dele. Aí a banca vai perguntar, esse parágrafo segue o seguinte desenvolvimento. Resposta a uma pergunta? Não tem pergunta nenhuma, tá, pessoal? Ilustração ou exemplificação? É essa a nossa resposta. Tá aqui. A Espanha de Franco é um exemplo da tese de que os regimes autoritários perseguem os escritores. Beleza? Legal. Enumeração de detalhe não vi. Apresentação de motivos seria a justificativa aqui, não é, pessoal? Ele não diz por que a ditadura persegue, né? Não está escrito aqui. Indicação de semelhanças e diferenças? Não. Indicação de semelhanças, pessoal, e diferenças, geralmente é a comparação. E uma comparação focada na semelhança é a analogia. A analogia é um raciocínio por comparação de semelhanças. Legal? A apresentação de motivos seria um argumento por relação de causa e efeito, relação de explicação, de justificativa, como o exemplo lá. Sai agora, porque você pode pegar trânsito. Argumentos são pensamentos que demonstram a tese. Legal essa teoria aqui, ó. Demonstram, no sentido demonstrar da matemática, que é comprovar. Eles se apoiam em valores universais, valores de uma maioria, exemplos, dados estatísticos, etimologias, analogias, relações de causa e consequência, fatos, etc. Assinale a opção em que o argumento utilizado está corretamente identificado. Vamos lá. Faz parte de uma sociedade democrática e justa
a igualdade de oportunidades, tanto na educação como no emprego. Argumento apoiado numa generalização? Tem alguma generalização aqui, pessoal? Não. Inclusive, essa letra A nem tem argumento. É o que a gente chama, pessoal, de mera declaração. Às vezes a alternativa da FGV é isso aqui, é uma frase que não tem a justificativa, é só a declaração. E aí, nem argumento ela tem, muito menos generalização. Cerca de 80% dos estudantes brasileiros mostram deficiência na compreensão de texto. É um argumento apoiado em dados estatísticos? 80%, pessoal. É um dado estatístico que prova que a educação brasileira não vai bem? Claro, 80% dos estudantes mostram deficiência. E esses dados aqui são reais, tá, pessoal? Então, realmente, ó, pautado em dados estatísticos. Legal. A poluição é tão grave como a pobreza. Apoiado em dedução falsa. Aqui, pessoal, a gente não tem uma dedução falsa. Poderíamos dizer que existe uma comparação, porque é tão grave como, tão grave quanto, é uma comparação. A televisão é incentivadora da violência, bastando ver-se o aumento de homicídios entre jovens. Argumento apoiado em atitude da maioria. O problema aqui, pessoal, seria uma falsa causa, falsa causalidade. Porque não é a TV que aumenta o homicídio. Já eliminamos a alternativa porque está falando de atitude da maioria. Isso aqui não tem cabimento. Mas a gente pode também refutar que o aumento de homicídio entre jovens, você pode ter 1000 razões mais importantes que essa. Quais são as principais razões? Desigualdade social, desemprego, violência, baixa escolaridade, ausência ali de presença pública em determinadas comunidades. Isso é muito mais relevante para o aumento de homicídio do que a televisão. Então eu e muita gente, a maioria das pessoas, cresceu lá vendo o Rambo, vendo o Schwarzenegger lá, tiroteio, e ninguém ficou violento por causa disso. Esse negócio de ver na TV e repetir é para uma minoria de gente psicologicamente muito vulnerável, tá? Então isso aqui não tem cabimento, é uma falsa causalidade. A falsa causalidade é uma falácia. O que é uma falácia, Felipe? É um raciocínio defeituoso. Às vezes você usa um raciocínio defeituoso para comprovar a sua tese, para se defender no argumento. Então a falácia, do ponto de vista formal, na lógica formal, é um erro de raciocínio, que invalida o raciocínio. Mas do ponto de vista da pragmática, o raciocínio falacioso muitas vezes é um instrumento de manipulação, de argumentação, de distorção para você vencer o debate. Então, a gente vai falar muito aqui ainda das falácias. O ano de 2024 mostra alguns problemas novos, que serão superados pela inteligência dos ministros. Aqui, a banca nem colocou, né, o restante da questão, né? Então, volta e meia, a FGV erra até a coisa de digitação. Mas está aqui gabarito, então, na B. O que essa questão mostra? A B era muito direta. A B era gabarito, assim, indiscutível. Eu comento as outras para a gente aproveitar, mas você lá no dia da prova, marquei a B, as outras, mas essa aqui talvez não. Se tem uma que está mais correta para você, candidato, marque e vá para a próxima. Que às vezes você vai ter mais de uma correta, mas marque aquela que for mais evidente. Beleza?
todo texto argumentativo mostra uma tese e os argumentos que a defendem. Assinale a frase em que o argumento apresentado é caracterizado como testemunho de autoridade. Aí vai uma jurisprudência da FGV. Normalmente, as questões de testemunho de autoridade vão trazer uma autoridade consagrada. Então, segundo o presidente da associação disso, segundo o professor daquilo, segundo o grande médico fulano, segundo o relatório da ONU, um parecer da OIT, um dado da OMC, do Banco Mundial, esse tipo de coisa. Só que a autoridade, às vezes, é só uma pessoa que você está citando, e para você é uma autoridade. Então, sempre que usa segundo fulano de tal, segundo minha avó, o mundo é um moinho, para a FGV, isso já é uma forma de discurso de autoridade. Então, essa questão aqui, pessoal, trouxe como testemunho de autoridade a D. Já dizia meu pai que o samba brasileiro ia perder espaço para a música estrangeira. Felipe, mas meu pai é uma autoridade, eu nem conheço o pai dessa pessoa. É o que eu disse, pessoal. Você pode usar o argumento de autoridade de uma maneira muito bem empregada ou não, mas o argumento é o mesmo. Quando você diz assim, tal coisa é assim, por quê? Porque meu tio falou. E ele que trabalha lá, ele que sabe lá. É isso. O carro tá com não sei o quê. Como é que você sabe? O mecânico falou. É um argumento de autoridade. Só que a gente tem o argumento de autoridade num nível muito elevado da retórica e no nível cotidiano. Mas não deixa de ser. Já caiu uma prova de autoridade questionável. O cara era técnico de futebol, técnico do time amazonense, e ele opinava sobre aquecimento global. Segundo o técnico de futebol, fulano de tal, técnico do amazonense, a solução para o aquecimento global é tal. Aí a banca disse, olha, é um discurso de autoridade, mas essa autoridade é questionável. É exatamente o que está acontecendo aqui, pessoal. A FGV ela tem uma ciência própria. Então, gabarito D. Nas outras, vocês vão perceber que não tinha como marcar qualquer alternativa que não fosse a D. Por exemplo, não deixe para amanhã o que pode fazer depois de amanhã. Esse texto nem é argumentativo. Como é que você sabe, Felipe? Porque essa frase já caiu em outras questões. A mesmíssima frase e dizia que nem é argumentativo. Porque é uma mera declaração. É uma mera declaração. Se quiser consertar o país, basta fazer com que todos creiam em Deus. Sabe qual é o argumento aqui, pessoal? Você tem a falácia da simplificação exagerada. Tem um ditado que diz assim: a inteligência é a única coisa que quanto menos você tem, menos você sente falta. Alguns dizem assim: quanto mais idiota você é, mais tudo faz sentido para você. Quando você não sabe nada, tudo parece muito simples. É tudo muito óbvio. Tanto que a garotada de 14 anos acha que sabe qual é a solução do mundo. O jovem acha que sabe a solução de tudo, porque ele sabe pouco. Então, a simplificação exagerada é basicamente você dar uma solução simples demais para um problema imensamente complexo. Se você quer consertar o país, basta fazer com que todos creiam em Deus. E aí, resolveria? Todo mundo... Primeiro, como é que você vai fazer todo mundo crer em Deus? E eu poderia citar o exemplo aqui das teocracias. Países que têm assim, uma maioria religiosa, assim,
né, uma quase totalidade. E o país não é bom. E o país não está consertado. Você não deveria ter funcionado isso na Síria lá? Que é uma teocracia? Eu não quero morar na Síria. Um lugar em que a maioria acredita em Deus. Então isso aqui, pessoal, é a simplificação exagerada. No curso eu dou o exemplo da mãe. A mãe, ela sempre dá uma solução simples para tudo. Você chega, mãe, tô triste demais, tô deprimido. Por quê? Porque a minha esposa me largou, aí no dia seguinte eu fui demitido. Descobri agora que ela tá com o meu chefe, que o meu filho não é meu e as parcelas da casa nunca foram pagas e eu nunca recebi o, a minha previdência. Aí a mãe olha assim, filho, tá tudo bem, tudo que você precisa é de uma boa noite de sono. Você sabe que a mãe faz isso. Isso é a simplificação exagerada. E a FGV adora, por isso que eu gastei um tempinho aqui. Sigo tomando ônibus em lugar do metrô, pois assim faz a maioria dos cidadãos. Cuidado, pessoal, com essa falácia aqui, ó. Ó, é o apelo ao popular. Apelo à maioria, tá? Às vezes aparece apelo ao bom senso. Ah, todo mundo sabe que o certo é isso. A maioria das... Por que você faz isso? Porque todo mundo faz. Esse raciocínio aqui é o que a gente chama de efeito manada. Todo mundo faz, aí você vai lá e faz também. Quero repisar que as falácias são utilizadas cotidianamente como se fossem argumentos válidos. Então a gente não está discutindo aqui a validade, a gente só está identificando o fenômeno, tá bom? Sim, exemplo muito bom, né? Simplificação exagerada. Mãe, eu tô com uma doença autoimune, um problema no joelho. Também não reza, não vai à igreja, também só vive no celular. Tudo é o celular, né? Isso é a simplificação exagerada. Outro exemplo, a solução do Brasil é a educação. Ontem choveu e as ruas ficaram alagadas. Hoje choveu de novo, logo as ruas ficarão alagadas. Isso aqui, pessoal, é o raciocínio indutivo, tá? Por quê? Se aconteceu uma vez, virou regra geral. E o raciocínio indutivo, pessoal, ele tem a falácia correspondente da generalização apressada ou indevida. Alguns livros chamam de falácia da referência anedótica. E a FGV, como ela cobra de maneira que embutida, ela não assume que está cobrando e nem usa muitas vezes o nome real das coisas. Mas é referência anedótica porque a partir de um caso que aconteceu com você, de uma anedota sua, você cria uma regra geral. Por exemplo, ah, comprei um carro chinês e o carro está com defeito, o carro quebrou rapidinho. O carro chinês não presta. Ah, o carro era elétrico. Aí você comprou um carro elétrico, ele deu um problema. Carro elétrico não presta. Porque de uma ocorrência ou de poucas ocorrências você cria uma regra geral. Isso é a generalização indevida, ou seja, é o defeito do raciocínio indutivo. O raciocínio indutivo bem empregado, ele cria uma generalização válida. Mal empregado, ele cria uma generalização apressada ou indevida. Legal. O argumentador faz referência a uma obra célere, um autor, um especialista reconhecido,
cuja competência é colocada a serviço da defesa de uma tese. Então, pessoal, eu trouxe essa questão aqui um pouco mais antiga porque é a FGV dizendo para você, dizendo para nós, o que é o discurso de autoridade. Tá? Então, argumento de autoridade. Felipe, me dá um exemplo de argumento baseado em valores sociais. Valores sociais variam de acordo com a cultura, mas um valor social bastante universal é o mérito, é o trabalho duro, suor. Então, frases como: é importante que os presos trabalhem, porque o trabalho dignifica o homem. Isso é um argumento por valores sociais, tá? Então aqui, por exemplo, o trabalho dignifica o homem. Uma frase que mostra uma tese seguida de argumento. Uma pergunta pode ser mais importante do que qualquer resposta. É aquilo que eu falei, pessoal. Algumas vão ser meras declarações. Por exemplo, a letra A. Cadê o argumento? Cadê a justificativa? Antes de empregar uma palavra bonita, procurai um lugar para ela. Não fundamentou. O silêncio não é uma boa estratégia. Beleza, isso aqui é uma tese, é uma opinião. Não é uma boa. Por quê? Porque os santos nunca se calaram. Felipe, não entendi. Pessoal, de certa forma, isso aqui é um discurso de autoridade. Porque você está citando os santos, que são autoridades, pelo menos do ponto de vista moral. Então, se os santos nunca se calaram, então o silêncio não é uma boa estratégia. Se fosse, os santos teriam ficado calados, porque eles sabem o que fazem. É o que está aqui por trás. Então aqui eu tenho uma justificativa. As palavras antigas são as melhores. As breves, melhores de todas. É uma mera declaração. A arte da conversação está em escutar. É uma mera declaração. Tá? Antes de ver essa teoria aqui, você teria a impressão de que tudo é argumentativo, porque tudo tem cara de opinião. Aí eu volto aqui, ó. Todo texto argumentativo mostra uma tese e aditivo os argumentos. É a banca dizendo. Os textos abaixo mostram argumentos em defesa de uma tese. Assinale a opção em que o argumento está corretamente identificado. Vamos lá. Quando a banca pede o argumento, pessoal, cuidado que o argumento pode ser a falácia. Argumento eu chamei de estratégia argumentativa. E a estratégia argumentativa pode ser maliciosa, ela pode ser distorcida, ela pode ser falsa. Como já sabe a grande maioria da população, as escolas não estão sendo capazes de fornecer uma boa educação ao povo. Isso é argumento de autoridade? Não. Isso aqui, ó, é apelo à maioria. Uma variação disso aqui, pessoal, é parecido. É o apelo ao popular. Todo mundo sabe disso. A voz do povo é a voz de Deus. O povo sabe quem rouba mais faz. Esse tipo de absurdo é estratégia argumentativa. As empresas privadas distribuíram lixeiras pela cidade para que melhore a limpeza urbana. É um argumento estatístico? Não. Isso aqui seria um argumento de causalidade. Todos os funcionários da prefeitura receberão assistência de saúde para que tenham
melhor rendimento, diz o atual diretor. É um argumento apoiado em opinião pessoal? Esse foi o nosso gabarito. Por quê? Diz o atual diretor. É a opinião dele. E qual é a opinião dele, Felipe? Esse cara acredita que mais saúde é mais rendimento. Na cabeça, na opinião dele, ó, mais saúde implica mais rendimento, mais produtividade. E aí? Felipe, isso não é uma opinião, isso é um fato. Será? Você acredita que mais saúde é mais rendimento? Vou dar um exemplo perto do coração aqui. O concurseiro. O concurseiro, às vezes, ele está doente, ele está estressado, ele saiu da academia, ele está ansioso, ele está dormindo mal, está com dor nas costas, dor no ombro, mas ele botou 3 horas a mais de estudo. Então a saúde dele caiu, o rendimento dele aumentou, porque são mais horas. Acontece, pessoal, acontece. É aquela lógica do sacrifício. Eu vou morrer aqui de estudar. Vou dar um exemplo contrário. Você pega a garotada e os jovens nos primeiros empregos. A saúde está no auge, mas às vezes não tem interesse, não tem motivação para trabalhar. E aí? Aquela saúde toda traz mais rendimento? Contrata um cara pai de família que tá cheio de dívida, doente, fumante, ele vai render mais se ele estiver motivado. Então, não dá para afirmar isso aqui. É uma opinião. É uma opinião do diretor. Ele acha isso. Mas continua. Alguns empresários estão evitando investimentos na Argentina em função da inflação alta. É um argumento apoiado em estereótipo? Não. Sabe o que é o argumento baseado em estereótipo? Ou a falácia do estereótipo? É uma generalização em relação a um grupo étnico, social, etário específico. Por exemplo, as mulheres são sensitivas. Nem todas. Os homens são bagunceiros. Tem muito cara com toque aí, minuciosamente. Arruma tudo. Os japoneses são inteligentes. Isso aí tem um forte fundamento estatístico, porque a cultura de estudo lá é muito grande, né? Mas também é um estereótipo, porque é uma generalização baseada em um grupo social, um grupo étnico. Os italianos falam gesticulando. Tem italiano que nem braço tem. Então, esse tipo de coisa cai em prova, é falácia do estereótipo. Os cariocas gostam de samba. Eu não consigo dançar nem uma valsa. Carioca gosta de praia, samba e surf. Nem todos. Eu não sei nadar, não sei dançar e pouco fui à praia. Então, essa é a falácia do estereótipo. Vou colocar aqui, ó, do cantinho, estereótipo. Generalização sobre grupos específicos. Aí o exemplo aqui, ó. Os franceses são delicados. Vai falar isso aí na França. Os franceses são delicados, exemplo, né? É falácia. Última alternativa. Os prefeitos de pequenas cidades devem imitar os das grandes cidades, pois os problemas são os mesmos. Argumento apoiado numa relação defeituosa de causa e efeito.
essa letra E é um perigo, né? Poxa, mas realmente, essa causa e efeito, porque são os mesmos, tá errada. A FGV é uma banca covarde, tá, pessoal? Uma banca totalmente capciosa. O problema aqui, pessoal, é que você tem uma comparação. Então, esse argumento aqui, para quem estudou, é numa relação defeituosa de comparação. Numa relação defeituosa de analogia. É uma falsa analogia. Falando nisso, exemplo clássico de falsa analogia. Quem tiver um cantinho aí, anote. Tome aspirina, você vai ficar bom. Eu tomei e me senti ótimo. Esse exemplo. Minha mãe tomou um remédio tal, então se você tomar, você vai ficar bom também. Felipe, isso é uma falsa analogia? É, porque você compara situações que em tese são semelhantes, mas na verdade não são. Faça esse treino aqui e você vai ficar gigante, porque o Mr. Olímpia, o fisiculturista, fez esse treino. Ah, mas tem tanta coisa diferente. A falsa analogia, ela peca porque pode até ter um ponto de semelhança, mas o restante é muito diferente e acaba não funcionando da mesma maneira. Outro exemplo de prova e da política. Argumento a favor das armas. As armas devem ser liberadas, porque os carros também matam e as pessoas podem ter carro. Se você achou que isso faz muito sentido, eu tenho uma má notícia para você. Você está sujeito a ser manipulado por essas falácias. O ponto de que os dois podem matar é válido. Só que o carro não é feito para matar. A arma é. Então, não é semelhante o funcionamento das duas situações. Legal? Outra falácia aqui, ó. Falsa dicotomia ou falso dilema. É a falácia do tudo ou nada. Você apoia candidato X ou a corrupção? Ou você apoia o candidato tal, ou você automaticamente, apoiando o outro, você apoia a corrupção. Você vai votar no fulano ou você vai defender a ditadura? Isso é muito comum na arena política. Discurso polarizante. Ou você está comigo ou você está contra mim. Ou você apoia as cotas ou você é racista. Ou você apoia um, um benefício tal ou você é capacitista. Esse tipo de coisa que cria dois extremos mutuamente excludentes, um anula o outro automaticamente, sem nenhum cenário intermediário. É a falácia da falsa dicotomia ou do falso dilema. Beleza? Tudo isso aqui, pessoal, caiu muito em prova. A frase que não mostra o método indutivo de raciocínio, que parte do particular para o geral. A banca até ensinou aqui, né? Bom, pessoal, se o método é indutivo, ele tem que partir de uma situação específica e dali gerar uma regra geral. Como a banca está pedindo que não mostra, o que partir de um caso geral, de uma regra geral, já vai ser o gabarito. Então vamos ler. Neste sábado, houve recorde público. Ó, isso aqui é particular. Neste sábado, houve recorde público.
Na próxima semana vamos fazer mais sanduíche. Tá querendo dizer o quê? Se um sábado houve recorde de público, então todo sábado vai acontecer a mesma coisa. Isso é uma generalização, é método indutivo. Eu estou procurando, aqui não mostra. A rodovia Rio-São Paulo engarrafou ontem. Na próxima viagem vamos de avião. Ó, a rodovia específica. É particular, ó. Particular, particular. O que está implícito? Implícito não, está explícito. Se uma rodovia a que eu passei engarrafou, nenhuma rodovia vale a pena. Vamos de avião. E ó, Felipe, que eu penso bem assim, hein? Comprei um livro francês bem caro. Vou procurar edições espanholas, que são mais baratas. Comprei um livro, pessoal. Um livro francês. Então, todo livro francês vai ser caro, eu vou para os espanhóis. Generalização. Só porque um era caro, ele acha que todos vão ser. Felipe, parece o exemplo do carro elétrico, né? Exatamente. Produtos alimentícios estão muito caros. Vamos substituir alguns por outros mais baratos. Esse aqui é o nosso gabarito, tá, pessoal? Primeiro, porque ele não vai do particular para a regra geral. Produtos alimentícios é uma regra geral. Produtos alimentícios, de modo geral, estão muito caros. Vamos substituir alguns por outros mais baratos. Além de começar do geral, que já descarta ser indutivo, ele também não cria um raciocínio de implicação válida. Produtos alimentícios estão muito caros, vamos substituir alguns por outros? Então, assim, substituir por outros quais? Por outros produtos ou por outros alimentícios? Isso aqui nem faz muito sentido. Vai trocar por um produto não alimentício? Vai comer xaxim? Vai comer isopor? Gabarito letra D. Comprei um computador muito moderno. A tecnologia computacional está em progresso vertiginoso. Eu comprei um computador que é moderno, portanto, tudo é moderno. A tecnologia de todos os computadores está em progresso. Não. Isso aqui é uma generalização, tá? Não custa lembrar. Todos, exceto a D, são casos, exemplos de raciocínio indutivo. São todos generalizações. Eu sei que algumas generalizações aqui não são válidas. O método indutivo, pessoal, ele pode gerar uma falácia, uma generalização indevida, mas não é o que a banca perguntou. Ela não entrou no mérito da validade, ela só perguntou se era generalização ou não. E cai das duas formas. Às vezes ela quer que você note o erro ou apenas note o processo. E o processo é de método indutivo. O raciocínio a seguir que não apresenta qualquer problema de estruturação. Pessoal, na linha da questão anterior, eu vou fazer essa aqui fora de ordem. A banca pediu o raciocínio que não apresenta qualquer problema de estrutura. Então ela estava pedindo aqui, assim, no dia da prova, o que ela quer dizer problema de estrutura? E o gabarito foi AE. Os técnicos de futebol são muito supersticiosos. Juca é técnico do time do nosso bairro e é cheio de mandingas. Então, pessoal, a estrutura indutiva aqui não tem problema. Quando ela fala estrutura, ela quis dizer só forma, não conteúdo. Esse raciocínio aqui é um raciocínio indutivo.
a partir de um caso particular, que é o Juca, de um caso particular, o caso do Juca, você cria uma regra geral, tá? Então foi esse o gabarito. Eu não concordei com essa questão, porque a tem um problema, é uma falácia. E aí, problema de estrutura, isso aqui é uma covardia, porque assim, ela pode dizer que quis dizer o que for com estrutura argumentativa. Tem falácia, pessoal, isso aqui tem problema. Então eu acho que essa questão aqui, ela não tinha resposta. Mas eu tô mostrando para vocês que na hora lá, você teria que enxergar, a banca queria que você tivesse enxergado, e aqui foi aplicado um raciocínio indutivo, tá? Uma generalização. Legal? Então, questão caveira. Agora eu vou mostrar o erro das outras. Todos os jovens gostam de samba. Guilherme gosta de samba, o que significa que Guilherme é jovem. Pessoal, esse aqui é o defeito do método dedutivo, que é a falácia do non sequitur, que eu chamo de via de mão dupla. Cuidado. O raciocínio aqui deveria ser: todos os jovens gostam de samba. Guilherme é jovem, portanto Guilherme gosta de samba. Mas ele inverteu. Num exemplo mais claro, todo mineiro é brasileiro. João é brasileiro, portanto ele é mineiro. Felipe, isso não tem o menor cabimento. Porque não é uma via de mão dupla. Todo mineiro é brasileiro, mas não o contrário. Porque você tem o gaúcho, você tem o carioca e assim por diante. É o que ela usou aqui. Todo A é B, mas nem todo B é A, tá? Então cuidado. Eu não vou complicar com nomes em latim, mas pensem aí, ó, na via de mão dupla. Não é. O método dedutivo não é uma via de mão dupla. Do geral, você infere o particular. O particular está incluído dentro do geral e não o contrário. Aí tem problema de estrutura. Por isso que ela deu esse gabarito aqui, problema de estrutura. É a ordem das premissas. Bom, todos vamos ser aprovados no concurso, a menos que deixem de estudar. Mas sei que vamos passar, de modo que não vão deixar de estudar. Isso aqui está fora de ordem também. Não faz nem sentido essa letra B, né? Todos vamos ser, a menos que deixem. Deixem quem? Deixemos de estudar, né? Deveria ser deixemos. Tem nem sentido essa. Mas o que ela quis aqui fazer, pessoal, e ela não fez direito, foi mostrar uma inversão. É assim, a gente sabe que não vai deixar de estudar, portanto, a gente sabe que vai passar. Essa seria a ordem lógica. Todo jogador admira o Pelé. Nosso companheiro diz ser tenista e não futebolista. No entanto, na casa deles há foto do Pelé. Ele deve ser jogador de futebol. Tem foto do Pelé em casa, você é jogador de futebol? Que absurdo. A televisão anda divulgando mentiras e preconceitos, por isso a sociedade brasileira está em decadência, graças a essa diabólica invenção. Isso aqui é a falsa causa, né? Então, percebam, é uma questão de falácia. E o gabarito foi uma alternativa que tem falácia. É a FGV, sendo a FGV, tá? A questão, ó, deveria ter sido anulada, como tantas outras. Agora, pessoal, vamos falar aqui das estratégias argumentativas
com foco mais nas emoções. Eu fiz aqui um catálogo, pessoal, de frases da FGV, questões da FGV, para que isso aqui fique totalmente blindado. Tá? Não tirei isso aqui de nenhum livro. Tirei de questões da própria banca. Nós temos aqui a estratégia manipulativa da sedução. Lembrando que são argumentos menos objetivos, são mais emocionais. A sedução apela para uma imagem positiva do interlocutor. Liberte o herói que pulsa em você, salve vidas, doe sangue. Ou seja, você doa sangue e você vai se sentir um herói. Você vai ter aquela imagem positiva de si mesmo. Fique mais atraente usando perfume Dior. Vai ficar um feio cheiroso. Mas você está se imaginando lá, lindo. Isso é muito clássico, tá, pessoal? Professor aqui que é mais 40 plus, na minha época tinha lá o Avanço. Era o Vitor Fasano. Ele passava um desodorante. Os anos 80 foram brutais, né? Para nossa infância. Ele passava um desodorante e um monte de mulher atacava o cara. Então, assim, use Avanço, elas avançam. Se você passasse aquele desodorante que era fedorento pra caramba, você ia se sentir um galã de novela com um monte de mulher te atacando. Felipe, mas isso é tão ridículo. Olha a propaganda aí, pessoal. Inclusive, esse Vitor Fasano provou-se depois que não gostava desse avanço. Tá bom? Então, é ridículo, pessoal, mas é um gatilho mental. Maravilha. Agora, pessoal, vamos aqui para intimidação. É a mais cobrada em prova. Quer ir embora? Anote aí. Intimidação se baseia no medo ou na vergonha. Não passe vergonha em público. Use corega em sua dentadura. Mané que é mané, jogue lixo no chão. Mané que é mané, joga lixo no chão. Por que isso aí é intimidação, Felipe? Essa aqui é mais implícita, tá? Cuidado, pode ser implícito. Mané. Você joga lixo no chão, você tem fama de otário. Então você, para não ser mané, para não ter aquele constrangimento, você não vai jogar lixo. É o gatilho aqui. Se dirigir, não beba. Já viu o valor da multa da lei seca? Reboca o carro, dá até cadeia. É uma ameaça implícita. Evite o corte de luz. Pague em dia sua conta. O corte de luz, né, pessoal, é ameaça explícita. Aí a banca disse que é intimidação pelo medo. Ó. Outros exemplos. Ó. Hoje não existe mais água no mundo do que havia 21 séculos, quando a população era menor do que 3% do que é hoje. A água vai continuar tendo a mesma quantidade. É bom lembrar que a população continuará crescendo. É meio passivo-agressivo esse aqui, ó. A população está crescendo, a água não. A água não está aumentando de volume. Então, cuidado. Vai acabar a água do mundo. As 12 bactérias mais ameaçadoras. A OMS divulga a lista de micro-organismos contra os quais há cada vez menos remédios eficazes e convoca governos, cientistas para agir com urgência. Ó. Então vai morrer todo mundo. Argumento da tentação se baseia na recompensa. Oferece objeto de valor positivo como uma recompensa para o interlocutor. Coma toda a salada e poderá comer sorvete de graça. Compre 2 vidros de remédio e receba um de graça. Compre pneus Michelin e ganhe uma viagem a Paris. Trabalhe pouco e ganhe muito, caiu na receita. E o exemplo mais comum, pague 1, leve 2. Assinatura de 1 ano, ganha 1 ano grátis. Ganha grátis é redundância, né? Ganha mais 1 ano. Provocação. Apela para a imagem ou situação negativa do interlocutor, manipula sua autoestima.
Seu vizinho acaba de adquirir um novo modelo de automóvel para a mulher. Você vai deixar a sua andar a pé? Para você não ficar mal com a patroa. As mulheres usam muito isso aqui. Ai, você viu que a Marisa ganhou um anel de brilhantes do namorado dela? Nossa, eles são tão apaixonados, né? Eu, eu admiro. Aí já vai o cara dormir assim, caraca, se eu não der um anel para essa mulher, amanhã ela vai pedir o divórcio. E vai lá e compra um anel. Nossa mãe, minha mãe, criação raiz. Você é um homem ou é um rato? Você tem medo? 5 anos de idade, vou botar você num ônibus com um bilhete no bolso. Para outro município. Mãe, eu não quero, eu tô com medo. Ué, você não é o homem da casa? Esse tipo de coisa, tá? Essas manipulação da estima, emasculação, cairia aqui na provocação. Criança adora fazer isso assim. Eu duvido você subir ali naquele muro e dar um mortal para trás. Aí daqui a pouco vem o SAMU pegar a criança coluna quebrada por causa disso. Brincadeira feia, né? Então cuidado com esses argumentos, são manipulativos. Um cartaz na porta de um supermercado dizia: compre hoje, amanhã pode estar mais caro. Esse cartaz aconselha o cliente a economizar, dá ordem ao cliente, chama atenção para possível falta de produtos, pretende ensinar o cliente a controlar seu orçamento? Vamos lá, pessoal. Falta de produtos e ganhar tempo, isso aqui é absurdo, tá? Assim, eu sei que vocês eliminaram isso de cara. A dúvida ficaria: aconselha a economizar ou pretende ensinar o cliente a controlar seu orçamento? O gabarito, pessoal, foi: aconselha a economizar. Por quê? Porque amanhã pode estar mais caro. Então é o medo de pagar mais caro. A banca não perguntou diretamente, é um argumento de intimidação. Então ela aconselha. Porque, para efeito de FGV, pessoal, cuidado. O imperativo não indica só ordem. Ordem para FGV pressupõe algum tipo de hierarquia, algum tipo de submissão. Então, o pai dá uma ordem, o general dá uma ordem aos soldados, esse tipo de coisa. Só porque o verbo está no imperativo não significa que seja uma ordem. Compre hoje é um apelo, é um convite, é coisa da propaganda aqui, ó, da publicidade, tá? Maravilha. Então, esse é o gabarito. Muita gente ficou na dúvida com a D. Pretende ensinar o cliente a controlar seu orçamento? Aí é demais, pessoal. Não vai ensinar nada ao cliente. Controle de orçamento é uma coisa muito ampla. Não está ensinando nada aqui. Portanto, nosso gabarito aqui na A. TCE Pernambuco. Ó. Relatório da Unesco, realizado em parceria com o British Council, aponta uma equação desequilibrada da participação das mulheres na ciência. Estima-se que apenas uma mulher, para cada 4 homens, consiga um emprego na área de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. As disparidades de gênero na ciência contribuem significativamente com a desigualdade econômica na sociedade, apesar dos desafios para aumentar a representatividade feminina em STEM, ainda existem lacunas em diferentes níveis de educação e progressão de carreira em quase todos os países do mundo. Essas falhas podem ser observadas em todas as fases do ciclo de vida de meninas e mulheres, desde a escola primária até em altos cargos do campo científico. Assinale a opção que está de acordo com a significação e a estrutura. Então vamos lá.
A forma verbal estima-se indica uma indeterminação do sujeito. Primeiro critério para você ver se o sujeito é indeterminado é o sujeito que você não sabe quem é. Você pergunta quem para o verbo e você não sabe responder. Aqui, pelo critério sintático, eu relembro que o sujeito indeterminado pelo ser, ele vai aparecer com o verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e o verbo de ligação mais ser. Essa é a estrutura de sujeito indeterminado. Aí o verbo vai ficar no singular, você não vai ter concordância, não vai saber quem é o sujeito. Aqui, estima-se que apenas uma mulher para cada 4 homens consiga um emprego. Estima-se isso. O que você tem aqui é uma oração. E o verbo é transitivo direto. Verbo transitivo direto mais ser. Isso estima-se. Isso é estimado. Então esse verbo aí tem sujeito. Estima-se é voz passiva. Verbo transitivo direto mais ser. O que é estimado? O conteúdo da oração, que é apenas uma mulher para cada 4 homens vai conseguir um emprego. Então, o sujeito não é indeterminado. Corrigindo aqui a alternativa, indica um sujeito passivo e oracional. Por isso o verbo ficou no singular, porque a oração leva o verbo para o singular. A inclusão da palavra apenas na primeira frase do texto mostra a opinião do enunciador que a quantidade de mulheres é considerada pequena. Quando diz, pessoal, que mostra a opinião do enunciador, está dizendo que é um modalizador. Modalizador. Modalizador é a expressão que revela a opinião do enunciador. Só que, no fundo, essa questão é uma questão de artigo versus numeral. Como assim, Felipe? Pessoal, a forma mais direta de você identificar se o é numeral é ele ter um foco na quantidade. Isso acontece geralmente com o uso de apenas ou só. Uma mulher conseguiu um emprego. É vago, é artigo indefinido. Agora, apenas uma mulher conseguiu. Apenas uma, foco na quantidade. Quando tem apenas uma, só uma, o uma é numeral. E se é apenas, o cara acha que é pouco. Não entendi, Felipe. Você tem 1 milhão. Tenho 1 milhão. Não opinou nada, né? Provavelmente você acha que 1 milhão é suficiente. É bastante dinheiro. Agora, eu tenho apenas 1 milhão. É a pessoa que está achando que 1 milhão é muito pouco. Tenho apenas 1 milhão. Gabarito na B. Mas aí você deixa quietinho ali e continua vendo. O segundo período explicita os termos do primeiro período. O primeiro período é esse aqui, tá, pessoal? Para você contar o período, você conta o ponto final. O primeiro período acaba aqui, antes de as disparidades. Estima-se que apenas uma em cada 4 mulheres consiga um emprego na área de STEM. Depois, as disparidades de gênero na ciência contribuem significativamente com a desigualdade. Uma sentença não explicita a outra. O cara só continua falando na mesma linha. Existe desigualdade, ele mostrou ali 25% apenas, né? 1 em 4, 25%. E depois ele disse que a disparidade contribui com a desigualdade econômica. Uma coisa não
explicita a outra. Errada. Felipe, mas a FGV tem uma questão desse negócio de explicitar, né? O que é explicitar? Explicitar é revelar o que estava vago, é o que estava implícito, pouco claro. Exemplo clássico de explicitação. Ó, tenho apenas um sonho. Dois pontos. Um cargo público. Um marido, um amigo, um filho. Tenho apenas um sonho. O aposto explicativo é um caso clássico de explicitação. Felipe, mas o nome não deveria ser aposto explicitativo? A FGV, pessoal, é uma banca tão covarde. Ela faz essas brincadeiras. Ela faz questões de explicação versus explicitação. A explicação, em sentido amplo, é um desenvolvimento, é um esclarecimento, é um acréscimo de informações. Mas quando você tem uma palavra vaga, por exemplo, sonho, é vago. Qual sonho? Qual sonho? E você torna explícito o sonho, aí você tem uma explicitação. É a forma que a banca cobra, tá? Então, questão errada. Aí vamos ver as outras alternativas, ó. A baixa quantidade de mulheres em relação a homens no espaço de empregos da área de ciência é um problema nitidamente brasileiro? Não, porque acontece em quase todos os países do mundo. Quase em todos. A argumentação do texto se apoia em uma estatística? Sim. Mas ela é visivelmente tendenciosa? Não, pessoal. A estatística, em tese pelo menos, é objetiva, porque é um dado numérico. A tendência geralmente é na interpretação da estatística, né? Dizem que a estatística é a arte de torturar os números até que eles digam o que você quer. Não é tendenciosa, muito menos visivelmente, tá? Se visivelmente aqui denuncia. Boa questão, né? Bom, pessoal, então é o que eu queria mostrar para vocês de uma maneira bem objetiva, mas também detalhada e abrangente, a cobrança de argumentação. São várias estratégias, são vários modelos de questão, falácia, método indutivo, dedutivo, tudo isso aqui é importantíssimo. Então, encerramos aqui esse capítulo com chave de ouro nessa questão.